Salve, salve galera! Sejam muito bem-vindos à Hack and Roll Academy. Eu me chamo Marco Vitali e no vídeo de hoje estamos dando continuação à série sobre engenharia reversa de aplicações Android. Então deixa logo o seu like no vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e ativa o sininho para você receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Além do mais, compartilhe o canal com as pessoas que você acha que tem interesse nessa mesma área. Eu também gostaria de deixar um agradecimento especial para todos aqueles que ajudam o canal através do Apoia-se. O nome dessa galera tá aqui embaixo na descrição do canal. No mais, puxe uma cadeira, tire o seu chapéu e lembre-se, hacker, hackeia. Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos. No vídeo anterior, eu terminei falando como é que nós conseguimos utilizar o Frida através de um script JavaScript e fazer hook em métodos Java, ou seja, a gente consegue pegar os métodos Java da aplicação e fazer hook e talvez alterar o comportamento desses métodos. No vídeo de hoje nós vamos ver também como é que nós fazemos um hook, porém em funções de linguagem nativa, semelhante ao Frida Tracer que nós vimos alguns vídeos atrás. Sem muitas delongas, vamos ao que interessa. Bom, aqui eu tenho a nossa tela da nossa máquina que a gente utiliza para os testes. O Frida já está em execução e eu posso confirmar que ele está em execução através do Frida PS-U. Ele vai mostrar os processos em execução dentro do dispositivo. Eu vou fazer o mesmo teste na aplicação Insecure Bank que nós temos. Então podemos rodar ela Frida-U-F com.insecurebank v2 com.android .insecurebank v2 texto. E ele vai rodar a nossa aplicação pausada. Se eu quiser continuar com ela, eu dou um resumo e ela vai dar um spawn na aplicação, vai executar a aplicação. E ela está em execução. Provavelmente ela não vai funcionar aqui porque, apesar de eu estar com o serviço rodando, a gente precisa de habilitar o forward. Porque eu tenho um serviço rodando na porta 8888 na minha máquina e eu quero fazer com que a aplicação, em vez de apontar para o meu IP, ela aponte para o localhost dela. Então eu mudo a configuração dela aqui para ela conectar no back-end em localhost, no endereço loopback. Eu dou um submit aqui e na minha máquina eu vou dar um ADB reverse TCP 8080 TCP 8000, desculpa, 8888. Dessa forma, se eu tentar logar na minha aplicação com o usuário Jack e a senha Jack, @123 $, tudo der certo, ele vai logar na minha aplicação. E repara que ele detectou que o meu dispositivo ele está roteado. Vamos rodar essa aplicação de novo? Aliás, em vez de rodá-la novamente, vamos simplesmente anexar essa aplicação. O parâmetro "-f", ele dá um spawn no processo. Ou seja, ele vai rodar essa aplicação e se ela tiver execução, ele vai matar ela e rodar de novo. O Frida ele tem um parâmetro "-n". E o parâmetro "-n", temos que carregar o Frida Source Academy Android Frida, e a versão que eu estou rodando é a 2.11.16. 12.11 esse diretório. É tudo. Frida 12.11.16 bin activate. Porque eu estou rodando ela dentro de um virtual env. Então aqui eu carreguei o nosso Frida. Então aqui eu posso dar um Frida "-H para poder ver as opções. Temos o parâmetro "-f", que nós damos um spawn no processo, que ele mata se estiver rodando e roda novamente. E o "-n", a gente anexa esse processo, ou seja, ele não vai morrer e nós vamos anexar esse processo. Então rodando o Frida "-n" aqui, ele simplesmente anexou no processo e o processo não morreu. O que nós vamos fazer é o seguinte: dentro do próprio Frida a gente consegue acessar algumas funções interessantes. Todos os módulos que o Frida implementa você consegue acessar através desse console dele, desse CLI dele, né? Então, por exemplo, nós temos o Proxies,
nós podemos enumerar todos os módulos que a aplicação tem. Os módulos são os módulos que são carregados, as bibliotecas que são carregadas. Se eu executo isso aqui dessa forma, ele vai me trazer a listagem de módulos que a aplicação tem, que tem um base address, onde ele está mapeado na memória, o nome dele, o caminho e o tamanho do módulo mapeado. O que eu posso fazer é o seguinte: como essa interface ela me permite utilizar a sintaxe do JavaScript, eu posso chamar um for each, ou seja, para cada módulo desse que eu tiver, eu vou executar uma função qualquer. E nessa função eu vou dar um console.log, eu vou pegar o módulo, somente o nome dele. Ou seja, somente m.name. Eu fechei da minha função e fechei do meu for each. Eu vou pegar todos os módulos da minha aplicação, vou percorrer ele através do for each, para cada um deles eu vou chamar essa função imprimindo o nome do meu módulo. Se tudo estiver correto, ele vai executar e imprimir somente o nome dos módulos que nós temos. Eu vou colocar um if aqui para pegar somente a libc. Então, se o meu m.nome for igual a libc, libc.so, aí eu vou imprimir ele. Eu vou abrir as chaves aqui do if e eu vou ter que fechar as chaves do if. Então, ele vai imprimir somente a nossa libc. E aqui a gente pode ir fazendo os testes aqui simplesmente para poder validar, executar alguns comandos simples e você implementar o seu script em cima. Por exemplo, em vez de eu imprimir o nome da biblioteca libc, eu quero, por exemplo, imprimir todas as funções que essa biblioteca exporta. Eu posso simplesmente pegar o meu módulo, que no caso é libc, que ele só vai chegar aqui quando essa condição estiver satisfeita, e vou dar um enumerate exports. Dessa forma, ele vai trazer todos os exports que nós temos dentro da libc. Se tudo estiver certo, ao executar aqui, ele não trouxe nada, então vamos iterar nele. For each function, novamente, e aqui vai ser o meu export. Eu vou imprimir somente o nome do meu export, então vai ser console.log. Ao meu export eu utilizei a variável x.name, e eu fecho o meu parênteses aqui. Se não tiver faltando chaves e nem nada aqui, porque eu fui digitando e não prestei atenção, ele vai imprimir os exports da nossa libc. Ou seja, ele imprimiu tudo que tem no export table da libc e trouxe pra gente. Só que, obviamente, ficar digitando isso aqui, o comando, o tamanho que ele já está aqui, fica um tanto quanto ruim. O que nós vamos fazer é, nós vamos matar esse processo do Frida. Lembra que a aplicação ela continua em execução e eu vou criar um script. Eu vou criar um script para poder conseguir carregar esse código para gente. Então eu vou colocar hook native.js e eu vou colocar o nosso código aqui. E o código vem completo. Deixa eu reescrever ele aqui. Vou ver se consigo copiar ele aqui todinho. Proxies, if, vem até aqui. Copiei. Eu vou... Ah não, ele veio todo aqui sim. Ele veio todo. Então, proxies enumerate proxies for each function. Eu vou dar um if. Se o módulo .nome for libc.so, eu vou pegar o módulo, toda a export table dele, vou chamar esse function e vou imprimir o meu console, o nome do meu export. Aqui eu fechei do meu for each. Aqui eu fechei do meu if. E aqui eu fechei do meu function do primeiro for each. Acho que o código está certo, a sintaxe aqui. Eu vou salvar ele aqui. E vamos executar esse script aqui direto pelo Frida. Lembrando, a gente não vai rodar a aplicação de novo. Então, nós vamos simplesmente anexar essa aplicação, dar um attach nessa aplicação e vamos dar um load no nosso Frida Hook Native, né? Hook Native. Se tudo estiver correto, ele executou o nosso enumerate proxies. Uma coisa muito bacana de você utilizar dessa forma aqui, você deixa o Frida anexado e você modifica o seu script. Por quê? Porque o Frida ele recarrega o seu script assim que você salva ele, sem você ter que rodar ele de novo. Hack and Roll Academy, Hooking Native Function.
Aqui eu vou dar um hook só coloquei um console.log. E quando eu salvar o meu script, automaticamente a gente vê que ele foi executado de novo. Eu vou tirar essa parte desse código aqui, só para a gente ver que ele executou com aquela modificação. Ele executou de novo e apareceu aqui Hooking Native Functions. E aí nós podemos fazer o tratamento em cima disso aqui. Aqui nós pegamos, por exemplo, uma referência ao nosso Export Table. Só que existe uma forma de eu buscar uma referência ao Export Table diretamente. O Frida, ele tem dentro do módulo Model, ele tem uma chamada Find Export by Name. E você vai passar dois parâmetros, que é o parâmetro da biblioteca que você tem e o nome do seu export. Esse aqui é a sintaxe desse Find Export by Name. Então aqui, a minha biblioteca, no caso, vai ser a libc.so. E vamos pegar um export qualquer aqui. Vamos pegar o write. O export write. Isso aqui ele vai gerar somente uma referência a esse export write. Se tudo estiver correto, ele vai imprimir qualquer referência que ele tem desse nosso export write. Esse aqui é o endereço de referência dele. E o que nós queremos fazer é o seguinte: nós queremos anexar nesse camarada e interceptar ele. Para você conseguir interceptar, se a gente conseguir interceptar, a gente consegue alterar o funcionamento dele. E o Frida ele já fornece um módulo chamado Interceptor. Esse módulo Interceptor, ele possui uma chamada attach, e a gente passa referência ao nosso módulo. Então aqui eu vou colocar referência ao nosso módulo, ao nosso export, e também o segundo argumento que ele recebe é o que ele vai fazer quando ele anexar esse processo. Sempre que ele chamar esse processo, ele vai ter dois tratadores. E esses tratadores é igual aos tratadores que temos lá no vídeo do Frida Tracer. Um deles é o nosso onEnter, que é uma função que vai ser chamada sempre que você tiver uma chamada a essa função write, e no caso ele vai receber como argumento o vetor dos argumentos da função. E a outra que temos, para quem não lembra, o onLeave. Ele também vai receber uma função e ele vai ter simplesmente o valor de retorno dessa função write. Então, quando você chamar a função write, se você quiser alterar os argumentos, você tem que alterar no onEnter, que é antes de você chamar ela, e depois que essa função é chamada, quando ela retorna, se você quiser alterar o valor de retorno dela, você modifica o retval no onLeave. Aqui vamos fazer o seguinte, vamos pegar... O write tem 3 argumentos, para quem não lembra. O write ele tem um descriptor, tem um buffer e tem um len. Então vamos colocar not self var, o fd vai ser o nosso argumento 0, que é o nosso primeiro argumento. O nosso buffer ele vai ser o argumento 1 e o nosso len vai ser o argumento 2. E o ponto aqui é o seguinte, o buffer ele vai vir como um endereço de memória. Então, do JavaScript ele não traz diretamente para mim os dados, o valor que ele está escrevendo, o valor que ele está passando. Ele vem só a referência do endereço de memória. Para pegar o valor, lembra lá do Frida Tracer, ele tem que dar um read, UTF-8 string. Dessa forma, a gente faz com que... Deixa eu colocar ponto e vírgula. Dessa forma, a gente faz com que ele pegue esse endereço e leia a string que está nesse endereço. E aqui a gente pode dar um console.log. Eu vou colocar o nosso write aqui com nossos 3 argumentos. Lembrando que o primeiro argumento vai ser o nosso fd. Então ele vai ter o nosso fd aqui. O segundo argumento é o nosso buffer. E o terceiro argumento é o nosso len. Então ele vai imprimir aqui write, vai passar o nosso fd, que é o nosso file descriptor, vai dar um ponto e vírgula, imprimir o buffer, que ele está
que ele está, colocar entre aspas para poder parecer mesmo que é uma string, o buffer que ele está escrevendo e o tamanho que ele está escrevendo. Se tudo estiver correto, quando a gente salvar esse script aqui, ele vai dar um load novamente aqui e se ele fizer alguma chamada write, a gente consegue ver. Ele não pegou o buffer aqui por algum motivo. Buffer args1 read to float string. Vamos fazer o seguinte, para poder demonstrar melhor isso aqui, vamos simplesmente bypassar esse dispositivo roteado aqui. Por quê? Essa implementação, como a gente viu no vídeo passado, ela é feita dentro do post login, e dentro desse post login tem duas chamadas, uma superuse apk exist e uma dasu exist. No meu aparelho não existe esse comando which. Então, se eu copiar esse cara aqui e for dentro do meu console, vou abrir um console aqui, vou dar uma db shell, ele não existe esse comando. Opa! Esse comando which ele não existe. Então, eu vou copiar ele aqui, eu vou colar ele dentro do meu console, ele vai falar que não existe. Então, provavelmente, ele está identificando que o meu aparelho está com root através da existência desse super user apk. Então, se eu der um ls aqui, ele achou esse super user apk. Então, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que ele não consiga identificar esse super user apk. Como ele chama esse método perguntando se existe ou não, no código C, isso não é feito com open nem nada, isso é feito com um método chamado access, para ele poder verificar os parâmetros. Se você der um access num arquivo e esse arquivo não existir, você retorna o erro. É muito mais fácil você validar se um arquivo existe ou não através do access, porque se o arquivo tiver com abertura exclusiva e tudo mais, o próprio open no arquivo ele vai falhar. Então, no caso, o access, ele recebe dois argumentos, que é o caminho do arquivo que nós temos e umas flags que ele trabalha lá. Podemos ver a main page dele para poder confirmar. Main access vai trazer que ele tem um path name e o modo de abertura, as flags para o modo de abertura. E o retorno dele, caso falhe, é -1. Ou seja, se o access falhar, ele vai retornar -1. Então vamos ver se a aplicação está fazendo chamada a esse access. Vou colocar aqui o path. Vai ser o moargs 0 read utf8 string. E o meu mask vai ser args1. Vai estar como um mask mode, modo de abertura. Então o nosso log aqui vai ser access, o path e o nosso... Apaguei demais, não. O nosso mode. Vou colocar o path aqui, colocar aspas simples mesmo. Então aqui que eu estou fazendo aqui, eu estou pegando o export da libc na função access e estou interceptando ela. Sempre que essa função ela for chamada, ele vai entrar no enter. Eu vou pegar o path, que é o argumento 0, que a gente viu na documentação, e vou pegar o modo, que é o argumento 1. E vou simplesmente imprimir o conteúdo desses argumentos. Eu vou salvar aqui, se a sintaxe estiver certa, ele recarregou o nosso código, que a gente viu pelo console que ele recarregou, e vamos lá no aparelho. Eu vou voltar aqui no nosso aparelho, vou dar um back aqui, e vou logar novamente. E aqui a gente consegue constatar que ele fez 1, 2, 3, 4, 5 chamadas essa função access. E uma delas foi o nosso sysapp superuser app. Então nós temos que fazer o seguinte, vamos colocar ele para poder imprimir o valor de retorno dessa função. Então vamos fazer o seguinte, em vez de eu colocar a impressão da chamada no onEnter, vamos colocar ela no onLeave. Só que eu não tenho acesso aqui ao path e ao mode, porque esse onLeave ele só tem argumento retval, eu não tenho os args que eu utilizo aqui em cima. Vamos fazer o seguinte, como esse interceptor ele possui um contexto de execução dele, vamos colocar no self. Porque se eu colocar no self não, JavaScript.
Se eu colocar no dis, eu consigo acessar nos dois, porque eu crio essa variável no contexto mais global de execução. Então eu coloquei o dis.pf, o meu arg0 read_utf string, e o dis.mode, o nosso arg1. Aqui eu vou colocar o dis.pf e aqui eu vou colocar o dis.mode. E vou colocar também o nosso endereço de retorno, que é o nosso hatch val. Se tudo der certo, ele fez o hook. Eu vou voltando aqui e eu vou logar novamente. E agora a gente consegue ver que a gente consegue tanto ver qual a chamada quanto o retorno dela. E o que nós temos que fazer é o seguinte, fazer esse axis aqui retornar -1 para poder garantir que ele falhou. Então simplesmente o que eu vou fazer é, se o meu dis.pf for igual ao meu caminho que eu tenho aqui, que é esse camarada, se for esse caminho aqui, eu vou dar um hatch val.replace -1. E vou colocar aqui console.log bypassando anti-root detection. E eu vou trocar o meu replace para -1. Eu vou salvar ele novamente aqui. Ele recarregou o meu script, está aparecendo que o aparelho está com root. O que eu vou fazer é, voltei. Se tudo estiver certo, quando fizer o login novamente, ele vai dar access, system app super user e deu -1, só que ele apareceu como X aqui, né? Mas na verdade esse FFFF é -1. E carregou. E apareceu que o aparelho não está com root, ou seja, a gente conseguiu burlar esse mecanismo que ele utiliza para detecção de root. Bom, pessoal, era essa forma que eu estava querendo mostrar como é que a gente consegue fazer o hook em chamadas nativas da libc, por exemplo, ou de qualquer outra biblioteca. E qual que é a vantagem de você fazer o hook bypassar mecanismos de root, por exemplo, de PIN através de linguagem nativa? Porque quando a aplicação ela é ofuscada, a cada versão nova da aplicação, o nome das classes e o nome dos métodos eles são modificados. Então, dessa forma, se você fizer um script para poder bypassar um anti-root e a aplicação tiver uma versão nova, esse script ele vai parar de funcionar, porque o nome dos métodos e da classe que você fez o hook, ele mudaram. Então, quando você faz essa modificação direto em linguagem nativa, independente do nome da classe, ele vai cair nessa chamada libc, porque a libc não está ofuscada. Então, dessa forma, a gente consegue criar mecanismos padrões que funcionam em diversos aplicativos, independente de versões. Se reparar, existem duas formas interessantes de você fazer um bypass de maneira genérica. Uma delas é através de linguagem nativa e a outra é através de classes e métodos nativos do Android. Ou seja, a aplicação é toda ofuscada, só que as classes Java do próprio Android elas não são ofuscadas. Então você desce o mais baixo possível, o mais fora possível da aplicação para conseguir bypassar esse mecanismo de proteção. No mais, gostaria de pedir novamente para deixar aquele joinha no canal, se inscrever, ativar o sininho e também compartilhar com as pessoas que você acredita que tem interesse. E também, novamente, agradecer as pessoas que estão contribuindo com o canal através do Apoia-se. O nome dessa galera está aqui embaixo na descrição. Um abraço, galera, e Hack the Planet!